Fala comigo, estudante. 1 Coríntios, capítulo 6, e o nosso desafio continua. No início desse capítulo, Paulo toca em um assunto que talvez você nunca viu acontecer, mas no meio cristão, principalmente com o advento aí da internet, dos grandes debates, das reações a um conteúdo que alguém falou e onde muitas vezes as pessoas não têm muita papa na língua, falam mais do que deveria falar. Hoje nós podemos ver acontecendo ações entre um cristão e outro. Cristãos fazendo o que Paulo está combatendo aqui, que acontecia em Corinto. Um cristão acionar um tribunal de justiça para, de alguma forma, receber algum direito, receber alguma indenização, ter uma retratação formal de alguma coisa que aconteceu. Nós não vemos muito isso, como eu disse, mas hoje isso acontece da mesma forma como acontecia ali. Paulo está assustado com essa atitude dos coríntios, que chegaram a um ponto de discussão, de litígio, de militância ali um com o outro tão grande, que eles estavam levando para o tribunal os seus irmãos, pessoas da mesma comunidade, irmãos em Cristo. E o primeiro argumento que ele tem é que não faz o menor sentido. Ele diz, cristão não leva outro para o tribunal, porque vocês que são pertencentes do reino, são filhos de Deus, vocês não podem se submeter à balança de um ímpio, alguém que não segue a nossa regra de fé, alguém que não tem o caráter de Cristo na sua vida, porque, em segundo lugar, vocês é que julgarão essas pessoas no fim dos tempos, juntamente com Cristo. Vocês é que ocuparão essa cadeira. Na verdade, vocês também julgarão anjos. Nós não sabemos muito bem como é que isso vai funcionar na prática. Mas Paulo diz que essa é uma tremenda inversão de valores. Pegar uma causa entre cristãos e acionar esse mecanismo que a gente tem e que se prova todos os dias cada vez mais falho, cada vez mais corruptível, cada vez mais parcial, cada vez mais aceitando propinas e qualquer tipo de favorecimento através de algum incentivo financeiro. Aí ele diz, só de entrar com a ação você já perdeu. Se você já fez isso alguma vez, se você já deu esse passo ou já pensou nisso, entenda que só de gerar ali, de protocolar essa ação, de acionar um advogado, você já perdeu. Fique com o prejuízo, se for preciso. Nós aprendemos que o cristianismo tem a ver com renúncia e com perda, com sermos injustiçados sim, se for necessário. O cristão, então, não leva outro para o tribunal. Depois disso, nós vemos as pessoas que ficarão fora do reino. E atenção para essa lista. Nós muitas vezes damos uma ênfase grande aos prejuízos, aos malefícios de pecados relacionados à sexualidade, ao roubo, ao homicídio, mas aqui aparece nessa lista coisas mais suaves e brandas, como, por exemplo, a maledicência. Aparece nessa lista com pessoas que não herdarão o reino de Deus. Aparece também a embriaguez e outros pecados que fazem parte do estilo de vida de alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, alguém que ainda está caminhando em direção à condenação eterna. Então, caso seja identificado algum tipo de traço desse na nossa vida, nós precisamos imediatamente correr para os pés de Deus, orar por arrependimento sincero, genuíno e por conversão, para que nós abandonemos essas práticas. Isso faz parte do estilo de vida do ímpio. E aí fica muito evidente o poder transformador que o Evangelho tem. Porque depois que ele faz essa lista, uma lista terrível, ele diz, alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram ladrões, alguns de vocês eram adúlteros, alguns de vocês eram homossexuais, alguns de vocês eram difamadores de carteirinha, alguns de vocês deixavam dominar pelo vinho, mas vocês foram lavados e purificados de toda essa imundícia. Vocês foram santificados, separados
e por isso nós não podemos desistir de ninguém. Há sim esperança, há poder disponível para nos livrar da influência e do domínio do pecado, e Paulo deixa isso muito claro. Em terceiro lugar, eu quero dar uma ênfase especial aqui à expressão tudo é lícito. A maioria dos leitores da Bíblia, quando chegam nessa passagem, a utilizam para justificar uma certa liberdade que nós temos, ok? Vivemos no tempo da graça. Eles dizem, a própria palavra de Deus diz que nós podemos fazer tudo, podemos fazer o que quiser, mas tem que ver direitinho, porque tem coisa que não convém, né? Tem coisa que não faz muito sentido para o cristão. E tentam ter um jogo de cintura para interpretar aqui essa concessão, essa autorização aqui para fazer o que quiser. Mas será mesmo que este é o sentido dessa afirmação? Algumas traduções nos ajudam a entender com mais facilidade quando colocam aspas nessa citação. Tudo me é lícito. A Nova Almeida Atualizada coloca essa expressão. Em outras passagens, como por exemplo, quando ele vai falar sobre o casamento, aí bem pertinho, existe outro episódio onde existe uma declaração. Não é bom que o homem toque mulher. Aspas nessa declaração. Como é que nós vamos entender essa declaração? Tudo me é lícito. Nós vamos nos lembrar que os coríntios, depois de receber a primeira carta, que nós já vimos, essa aqui é a segunda, de Paulo, eles ficam com algumas dúvidas. E eles escrevem para Paulo com algumas perguntas e mostram também o seu modo de pensar. Muitos tinham uma mentalidade equivocada sobre alguns assuntos. E essa declaração retrata bem como era o estilo de vida libertino dos coríntios. Uma cidade extremamente imoral, como nós já vimos até aqui, onde não existiam regras, onde tudo era permitido, tudo era lícito, porque eles não estavam nem aí com as consequências, não estavam se preocupando com o amanhã, com prestar contas para um ser superior e que não deixaria isso passar batido. Paulo, então, utiliza esse pensamento para poder fazer um contraponto e corrigir essa mentalidade. Não é que os cristãos estavam vivendo sem se preocupar com nenhum tipo de regra ou restrição, mas essa mentalidade ainda influenciava eles, essa mentalidade de que tudo é permitido. Ele coloca a citação que define esse modo de pensar, tudo me é permitido. E ele responde, não, não é. Nem tudo convém. Tudo me é permitido. Não, nada pode nos dominar. Nem mesmo a sexualidade que algumas pessoas colocam, a desculpa nos hormônios, no instinto, não, isso não dá para controlar. Não, nem tudo é permitido. Observe Adão e Eva. Nem para eles tudo era permitido. Poxa, Eliezer, mas não existia ainda a lei, os 10 mandamentos, mas existia uma única restrição. Qual era? Isso, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, nem para Adão e Eva tudo era permitido. Ainda mais nós, que temos centenas de regras, centenas de mandamentos. Então, Paulo não está dando aqui uma autoridade para fazermos o que quiser, uma liberdade sem limites e depois só fazendo uma observação, vê direitinho. Não, não é isso. Ele está combatendo o pensamento da cidade de Corinto e que estava influenciando alguns cristãos. Nós veremos isso mais adiante, como eu disse, uma outra citação que ele faz em relação ao assunto do casamento que vai nos ajudar a entender com muito mais clareza essa afirmação. Então, nós vamos nos contorcer tudo aqui para justificar essa declaração. Nem tudo é lícito. Por último, nós precisamos de um certo tom de covardia agora. A palavra de Deus em muitos locais nos instrui a sermos corajosos, mas aqui em relação a um pecado específico, nós vamos ser covardes e fugirmos, corrermos, assim como José fez ali no Egito, quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo. A imoralidade não foge de nós. Se nós não dermos o primeiro passo, virarmos as costas e começar a correr imediatamente, ela vai nos pegar. E aqui nós precisamos reconhecer que todos os pecados levam para o inferno. Todos os pecados geram consequências. Todos os pecados nos afastam de Deus, mas Paulo dá uma ênfase especial aqui
nos pecados relacionados à imoralidade. Ele diz que existe um mal maior nos pecados cometidos pelo nosso corpo, que o nosso corpo está diretamente ligado com a prática. E aqui, quando ele fala da imoralidade, ele nos lembra que no ato sexual, dois corpos se conectam e se tornam um. Por isso ele diz, o corpo de vocês não é de vocês, vocês foram comprados, vocês têm um dono. Agora o corpo de vocês é de Cristo, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Como é que vocês podem unir esse corpo de Cristo, santo, habitado por Cristo, a uma prostituta, que era talvez o problema mais grave, a presença de diversas mulheres, como nós já falamos aqui, naquela cidade. Principalmente os homens tinham, obviamente, uma dificuldade maior com essa questão. E ele diz, a imoralidade está em um nível mais profundo. Qualquer pecado, ele diz, é cometido fora do corpo, em um certo sentido. Mas a imoralidade é algo que vai afetar o corpo e o interior dele, o mais íntimo do nosso ser, da nossa essência. E por isso nós precisamos ter essa covardia e fugirmos o mais rápido possível quando nós identificarmos algum tipo de ameaça nesse sentido. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.